E aí, galera? Vocês estão felizes? Vocês estão satisfeitos? Porque eu tô. Já vou nesse tom. O vídeo vai ser nesse tom. Já fica feliz comigo. Já deixa seu like. Porque isso ajuda a gente bastante. Na verdade, o like cá, né? Porque ajuda a gente bastante com o conteúdo aqui. Assim como, quando a gente tem um filme bom pra falar, ajuda a gente bastante conteúdo pra falar pra vocês, não é mesmo? Tem coisas a serem construídas. Tem desenvolvimentos a serem feitos. Tem ação, tem aventura, tem emoção. Isso tudo é Brand New Day. Isso tudo é esse filme do Homem-Aranha. Isso tudo é o que eu espero que você tenha sentido. Mas se você não sentiu, vem comigo aqui nos comentários, fala o que você gostou, o que você não gostou. Mas dá uma chance pra gente. Dá uma chance aqui pra gente começar a trocar ideia, porque tem muita coisa a ser dita sobre esse filme pra vocês aqui. Beleza? E vem com a gente nas lives também. Terça, 8h30, agora horário fixo aqui. Sempre tem um encontro com você no analisador. Vamos lá começar. Porque o contexto que o Homem-Aranha é apresentado pra gente aqui na direção do Daniel Justin Cretton, que é o diretor de Shang-Chi, né? E não sei se a Marvel ia dar... Não parecia, né, que a Marvel ia dar uma chance, assim, pra ele, visto a recepção do Shang-Chi. Mas parece que mais um problema do Shang-Chi do que do diretor. Esse filme deixa claro pra gente nesse ponto. Porque a gente tem um Spider-Workaholic. Ele é parceiro da polícia ali com a The Wolf, se eu não me engano, que é a Tina lá do The Bear. E talvez a única crítica que eu faço, assim, logo de bate-pronto é que ela aparece no começo, some do começo pro meio ali e vai aparecer só no finalzinho. Talvez ela entre um pouquinho mais na trama, mas talvez seja um pouco excesso, né, do rolê. Mas voltando ao que realmente importa nesse filme. O Spider-Workaholic, né? Ele é parceiro da polícia e, cara, o começo já começa a conquistar a gente muito. Por quê? Porque ele é muito a vibe do game, sabe? A vibe do jogo, do PlayStation. E, cara, você ter o crime na mão, assim, sabe? De ter dispositivo, de ter como construir aquilo. Te coloca na experiência que quem tá de fora viveu, entendeu? Qual foi a ponte para quem é fã do Homem-Aranha e quis viver como Homem-Aranha experiências boas dos últimos anos? Foi no jogo. E, entre aspas, o jogo está no filme e você já tem empatia logo de cara. Maravilhoso. Só que voltando à fase do Workaholic, o Peter, ele tá levando seu corpo no limite. Ele tá... cara, inclusive até na cena que a gente vai chegar daqui a pouquinho da Helena, a gente vai falar melhor disso. Ele tá lá tomando whey, ele tá fazendo esteira, não fala nem os outros exercícios, porque o Homem-Aranha não fazer exercício pra simplesmente sobreviver é loucura, né? Mas, enfim. E por que ele tá fazendo tudo isso? Porque ele tem um drama, cara. O drama do isolamento. Que foi uma escolha que a gente viu do último filme. Uma escolha que todo mundo queria. Tem um negócio me incomodando aqui, desculpe. Uma escolha que fez a gente ter esse Aranha que tem muito mais empatia, muito mais próximo do Aranha que a gente conhece na cultura pop e tudo mais, do herói que tem que pagar as contas, entende? Então, assim, apesar que esse não tem tanto esse perfil, mas ele sofre as dores que a gente vai sofrer e daqui a pouco a gente vai chegar nelas. Então, vem com a gente, porque tem muita coisa pra gente discutir aqui. E aí ele vive esse drama do isolamento. E o drama do isolamento, por conta das escolhas dele, vem não só nessa esteira, mas também de uma coisa que eu tenho certeza que você vive. De assim, hoje em dia é muito mais difícil você fazer amizades. Independente se você tem uma família, se você tem todo um núcleo de amizades participativo, que estão envolvidos na sua vida, é muito difícil fazer uma amizade nova. Uma amizade nova. Hoje em dia. E assim, e ele sente isso na pele. Porque ele não tem não só a MJ como o Ned, como ele também não tem os Vingadores. Entende? O melhor amigo dele hoje é o Justiceiro. E a gente vai chegar também nesse ponto que é maravilhoso. E aí, cara,
Isso impacta demais nele, sabe? Porque fica ele tentando seguir em frente, sabe? E basicamente ele não tem pra onde seguir, entendeu? Porque a única pessoa que é mais próxima dele, ele de fato não conhece nada. Que ele não sabe nem o nome dos filhos, que é a detetive. E aí ele tem que recorrer, quando o drama escala, pra Yelena. E essa questão da Yelena é interessante porque ela fala que, não, você cuida desses carinha aí, que é tudo peixe pequeno, e a gente cuida dos maiores aqui. O que mostra, mais uma vez, uma coisa que eu já venho falando há algum tempo, que, obviamente, os Thunderbolts são os Vingadores da Shopee. Que eles são cachês pra caramba e que, assim, não tem tanta relevância você perder eles, assim. Eu fico um pouquinho chateado que a Yelena esteja assumindo esse viés, entende? Que ela é uma personagem que poderia seguir mais em frente, mas a tendência é toda essa galera, no próximo filme, ralar. Mas voltando ao rolê da Yelena, e é maravilhoso que, como eu falei, o Peter tá no ápice do rolê físico, assim, e ela dá uma secada ali na fonte, ali, ou vendo o Peter só de máscara, porque não revela mais sua identidade, e isso também é importante. Mas shapeado, não é shapeado no sentido, pô, ele virou Mansão Maromba. Ele agora é ele e o Cariani, entendeu? Não é esse rolê. É porque ele tá nessa questão de sempre buscar o máximo, e isso vai descambar em algum momento numa questão que é muito importante, que é o estresse, entende? Porque a gente não tem, assim, uma equivalência da sociedade que nos cerca perante essas dores do mundo que a gente sente. E aí ele vai tentar descontar. Muita gente que tá vendo o vídeo aí, com certeza, que tem um flow de rotina, de exercício e tudo mais, assim, sempre vê o influencer que fala, você tem que dar seu máximo, você tem que correr atrás e tudo mais, você tem que fazer as coisas para conseguir objetivos e tal, assim. Nunca é só treinar pelo bem-estar, sempre treinar visando o máximo. Entende? A sociedade cobra isso da gente. Só que cobra um preço também se a gente não consegue atingir esse máximo. E é o que acontece com ele, porque assim, aí a gente tem o Miltic lá do controle de danos, que a trama envolve os ataques que a controle de danos está recebendo, e é onde hoje é o núcleo do Peter, né? E aí ele descobre o lance do VMAX, né? Falando, mas o que é esse VMAX aqui? Por que ele é tão importante? E aí ele tenta seguir em frente nessas investigações e vai chegando nesses pontos de não achar respostas e levar seu corpo ao limite. E como ele tem o gene da aranha, ele começa a virar biruleibe das ideias. e assim, é algo que é só um herói que vai ter, a gente não tem, mas é o desabrochar dele, assim. Só que falta uma fagulha pra isso tudo acontecer, entendeu? Falta um estalo pra gente chegar nesse ponto de, poxa, de quebrar. Eu queria usar outro termo mais leve, mas a verdade é essa. E ele quebra aqui. Porque ele vai lá, ele tá vendo, né, o que os amigos dele estão fazendo e vai até a MJ e o Ned e descobre que ela seguiu em frente com o Ezra do Rebels, né? E aí ele sente na pele o peso da escolha que ele fez em não falar quem ele é hoje em dia, entendeu? E cara, dói muito. Porque, assim, ele fez pra proteger, mas, ao mesmo tempo, isso tudo dói nele, porque essa dor da solidão aflora o poder dele, porque leva ele num fácil limite físico e no mental, entende? Uma coisa independe da outra, e eu gosto muito que o filme vai por esse sentido de a gente não é só o físico, a gente é físico e mental, entendeu?
Então cara, isso pega muito pra quem vive numa sociedade que a gente vive assim, entende? Porque a gente acaba que sempre proposto chegar nesse limite assim. E uma hora a gente vai quebrar. Não tem como, cara. Uma hora vai ruir se a gente não tem a recompensa, se a gente não tem o conforto, se a gente não tem simplesmente o acolhimento. E isso pesa na gente, sabe? E tá pesando no Peter. E aí tem toda a jornada dele tentar não ser quem ele é, mas aí a gente volta, vou trazê-la de novo por 2 pontos já para trazer a pessoa que eu quero trazer. Primeiro que a gente tem o grande vilão que está correndo atrás disso, das informações que estão do controle de danos, que pula mentalmente de um lugar para outro e pulou na MJ, e aqui ele revela tudo o que está na cabeça dele pra MJ, só que na verdade a gente está falando da vilã, né? Ou no recorte do filme até esse momento, há então vilã, que é a Sadie Sink, a Jean Grey. E eu vou falar melhor dela daqui a pouco, porque é muito importante. Eu quero só fechar essa parte do Peter. Mas essa cena que você tá vendo aqui, eu tenho certeza que você viu o filme, o seu coração fez assim, ó, dilacerou. Porque ela é muito construída de uma forma autêntica, assim. Porque ela te faz acreditar que, de fato, o Peter isolou a Jean e que ele tá tendo uma conversa franca com a MJ. Só que não é isso que acontece. Ele abre o coração ali, ele tem a redenção dele, você vibra, você se diverte, mas ele logo depois quebra, porque ele não tá falando em um momento com ela, e sim, com a Jean Grey, sim. Então ele colocou o coração dele na mesa e fizeram assim no coração dele. Entende? É muito doloroso, cara. É muito cruel essa parada. Porque quantas vezes isso acontece com a gente na realidade, sabe? E a gente fica literalmente na merda, sabe? Tipo, não consegue seguir em frente por conta de uma coisa que fica remoendo, 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 remoendo. E a hora que a gente é obrigado a expor essa coisa, a gente acaba literalmente confirmando aquilo que a gente já imaginava, que é a gente vai se ferrar. E aí que eu coloco nesse ínterim a personagem da Sadie Sink, que é a Jean Grey. Porque se ela fez isso com o Peter, é porque ela já se ferrou. E é o contexto que a gente tem, que a controle de danos pegou a Sarah, que era a irmã dela, e que... E isso é a trama principal, que lá o VMAX, que é o VMAX, é a última coisa da saída de ar que a gente viu, assim. E, cara, por que isso é maravilhoso, ser a Jean ali? E é algo que já me deixa puto, na verdade. Porque a gente literalmente viu uma história que a gente fica criando na cabeça várias vezes. A gente que é fã de cultura pop, de quadrinho principalmente, o básico, que é, pô, e se um dia o Homem-Aranha luta com a Jean Grey? Como é que vai ser esse rolê? A gente viu. Eles entregaram pra gente. Sabe? É isso que eu fico feliz, porque a gente sentiu de fato como que seria um filme sobre uma luta do Homem-Aranha com a Jean Grey. Do filme do Homem-Aranha contra o X-Men. A gente viu isso, cara. E viu muito bem feito. E eu fico puto porque, cara, desde Endgame, a gente não tem isso de uma forma em alta qualidade, a não ser em 2, talvez 1,5 vez, tirando essa. Que eu coloco o Miranhos, que por mais que tenha um roteiro muito mais furado, foi maravilhoso enquanto os 3 estavam juntos. E o meio que eu coloco é o Deadpool Wolverine. Mas o Deadpool Wolverine, ele se tira a relevância pela proposta. Aqui não. Aqui você está introduzindo uma personagem gigantesca, num contexto gigantesco, e não só isso é importante para dentro da tela,
Quando é importante pra fora da tela. Cara, a Marvel aos 45 do segundo tempo consegue recuperar a relevância que ela não conseguiu construir em nada. E eu acho que isso até é perigoso, porque eu não sei se ela vai conseguir cumprir essa expectativa que ela conseguiu trazer, sabe? Porque será que o Doutor Destino vai ser um filme melhor que esse? Será que a gente vai se importar com os personagens igual a gente se importou com o Peter sofrendo nesse filme aqui por ter empatia da nossa realidade e da realidade mais próxima do Aranha que a gente mais gosta? E com o drama da Jean, que foi muito bem encaixado e colocado, assim, a gente viu demonstração de poder, a gente viu o motivo dela correr atrás, a gente viu a revolta dela e a gente viu ela quebrar também, entende? E a magia, né? Porque tem o fator mágico quando você coloca dois personagens grandes assim pô, por que um não consegue lutar com o outro tendo grande vantagem? A gente descobre, pô, que a Jean não consegue entrar na mente do Aranha, entendeu? Isso é muito quadrinho, entendeu? Por quê? Não sei, mas é mágico e você acredita porque é o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é capaz de umas coisas do nada, assim, heróica e incrível, assim, bizarra, entende? Então, é excelente porque a gente, de fato, tem uma história rica. E ela é rica também, por exemplo, quando traz o Justiceiro. Porque quando traz o Justiceiro pra gente, a gente olha assim, tipo, uma parada que mostra o peso pro Aranha. Putz, você tá com medo de falar da realidade aqui. Eu, se tivesse a chance de fazer isso com a minha família, eu faria, entendeu? Pô, de fato é um cara que perdeu tudo. Ele não tem chance de ter mais nada, porque o que ele tinha não volta mais. Mas pro Peter não, o Peter tá tudo aqui. E ele, entre aspas, se acovarda, entende? E ele não foi atrás logo. Ele tinha, logicamente, a questão de não querer perder mais gente. Mas ele tinha a perspectiva de querer proteger com medo, entende? Ele acabou sendo mais egoísta, visto toda a história que tinha com os dois. E ele se segura nesse ponto. E aí o Justiceiro, tipo, pô, mano, que cagada que você fez assim. E é maravilhoso. E assim, o Justiceiro, cara, quando eu falo, quando o filme é bem dirigido, é excelente. O tom do Justiceiro, tinha horas que estava um pouco mais leve do que a gente imaginava, sim, mas, cara, é impossível você ter um tom full Justiceiro de Netflix e Disney Plus com o Homem-Aranha do Tom Holland do lado, assim, sabe? Impossível. Você não consegue interagir com ele naquele negócio. É pior que ele fez várias vezes isso. Mas você não consegue manter esse tom sempre. Porque o personagem é muito bom. O personagem, ele abraça você, ele te envolve. O carisma te derrete. Entende? Esse é o BO, entre aspas. E derreteu no Justiceiro. Só que, ao mesmo tempo, o Justiceiro é visto como uma ameaça que ele é, sim, do Disney Plus, da Netflix, assim. Porque é um cara, um maníaco que tá ali. E cara, a cena que ele leva a MJ pra ser protegida lá no esconderijo do Justiceiro. E, cara, mano, tanto de coisa que tinha lá pronta pra simplesmente lacerar tanto o Peter quanto a MJ é maravilhoso. É maravilhoso. E é o Justiceiro sendo Justiceiro, assim. Então, mais uma vez, um mérito do roteiro do Daniel Justin Cretton lá, que fez um trampo excelente na condução de tudo isso. E, cara, o que a gente tem desenvolvendo a partir desse ponto? Que assim, e uma coisa importante que eu não falei que eu quero falar. O ápice do caos, sabe? Que a gente tem o Peter querendo se conter, vai até atrás do Hulk, né, do Bruce. E aí sim a gente chega no ponto do Hulk. Eu até peguei aqui do colecionável que saiu, porque eu vou até tentar dar um zoom maior aqui, porque o colecionável tem esse... É isso que eu quero te mostrar pra vocês, por isso que eu peguei essa foto. Esse aqui não tá tanto, mas é o melhor que eu consegui encontrar pra exemplificar. É Hulk com cara de Hulk. Não é Hulk com cara de Bruce Banner, entende? É a máquina, a fera solta, entende? E, mano, é muito foda quando você solta o Hulk total, assim. Ele não é contido, entende? E não foi jogado aqui. Por quê? Porque ele realmente virou uma ameaça a partir do ponto
que a Jean tá controlando a mente dele. Entende? O coitado foi até parar tratamento psiquiátrico. Mas, assim, toda a cena muito foda, assim, ele fazendo assim e jogando aquele golpe que ele faz com o ar e tal. Todo o combate, cara, é muito doido você ver o Aranha lutando com ele assim, porque a ação também é maravilhosa. Pô, uma coisa que eu gostei também que eu não coloquei aqui, pô, Tentáculo, Escorpião, aquele vilão lá que a gente citou tanto assim, é tudo pra dar, vamos colocar assim, sustância ao controle de danos. Não é nada envolvendo a trama. Todo mundo ali, se for ser uma ameaça, por conta da Jean, e é algo que a Jean com certeza faria. Sabe? Isso que é muito foda. Isso que é bom de verdade, assim. Porque a Jean, ela usa de acessório os acessórios que ela não tem. É lindo isso, cara. É difícil, às vezes, explicar isso pra quem não tem, tipo, o contexto de X-Men. Mas, cara, é usar a inteligência. É usar o modo... que assim, a gente sempre fala aqui, né, que o grande problema do personagem super inteligente é que o roteirista tem que ser mais inteligente que ele. No caso, a Jean não é tipo questão de super inteligente, mas pelo fato dela ter a, entre aspas, liberdade de poder entrar na mente da outra pessoa, ela tem todos os recursos possíveis, assim. Então, cara, a escolha foi muito boa de colocar ela nesse ponto de... Além, logicamente, isso nem mostrou, mas que provavelmente é o segundo estágio que a gente deve ver nos filmes, que ela for aparecer, que é a telecinese, assim, que é da Jean entrar na mente da pessoa e usar a pessoa como ferramenta. Cara, putz, espetacular. A Jean é isso, entende? Eu senti muito... Deixa eu ver se tá ela na câmera, ela tá aqui embaixo. Aqui, ó, ela aqui, ó. Aqui. Maravilhoso, cara. Maravilhoso de verdade. Você sentir um herói, assim, que você já tá vendo há muito tempo na tela. E cara, tem grandes lições que esse filme passa pra gente. Tipo, quando a MJ fala... Ela lê a carta, né? Porque... E outra coisa, é muito sutil e maravilhoso, porque o Peter tá ali, tá fazendo análise lá e tá lá lendo as coisas, assim, e tá com a carta na mão. A MJ tá dormindo lá no quarto, assim, e ele, tipo assim, o justiceiro fala que é um café, ele só coloca do lado, assim, a carta. E toca o barco, assim. É uma coisa sutil, mas foi um erro gigantesco dele, porque a MJ acordou, viu a carta, leu e expôs pra ele ali que não era justo ele fazer isso, que não era justo esconder toda essa carga que a gente tá falando aqui até agora só pra ele, sabe? E aí fala, você não é o seu superpoder, mas as pessoas que te amam e que te veem de verdade. E isso, cara, é muito lindo. Porque ele é e não é isso ao mesmo tempo, né? E eu digo isso que ele é e não é ao mesmo tempo porque, como o Justiceiro é uma ameaça constante, ele vai pegar a Jean Grey da forma que ele consegue fazer. E o Peter sabe disso. E aí o Peter se vira e toma um tiro nas costas quando ele sente, com os poderes super aguçados dele, porque ele agora deixou de ter a privação que ele tinha, até por conta desse discurso, e virou mais orgânico, né, a partir do que a MJ fala pra ele nesse sentido, e toma um tiro nas costas. E, cara, literalmente, quase vai pros cucuia. Eu senti realmente que poderia dar muito ruim pro Aranha ali, porque isso já aconteceu várias vezes no MCU, só que o contexto que o filme te traz, ele te constrói pra ter essa quebra e você sentir o medo, sabe? Porque tem coisas grandiosas, mas bem dosadas aqui, que fazem sentido, que tem substância em ser grandiosas. Então, eu realmente temi que o Peter poderia ir pro saco ali, sabe? Então, a cidade parar pro Homem-Aranha em estado grave, a toda aquela comoção digna de Michael Jackson, depois que a gente viu no filme do Michael, queimar o cabelo, a cabeça e tudo mais, ficar meses no hospital.
É, todo aquele contexto, toda aquela ânsia da cidade para ter seu herói de volta, de como que Nova York ama o Homem-Aranha. Porque ele entregou muito da sua vida para a cidade, entendeu? Tem até a questão, pô, será que ainda ama porque ele mostrou sentidos aguçados, foi mais agressivo do que deveria, machucou o policial e tudo mais? Mas não. Quando a gente sente a falta, a gente abraça. E todo tipo de cancelamento fica pequeno, entende? Então, assim, eu fico feliz com esse filme porque fazia muito tempo que eu não saía feliz de verdade de um filme de herói, assim. Com vontade de ver esse filme de novo no cinema, e com certeza eu vou ver de novo esse filme no cinema. O filme tem o simples e o complexo, de novo, que é o rolê que a Marvel sempre consegue fazer, entendeu? É o simples da essência do herói e das narrativas bem colocadas, e das belas cenas e da hombridade do Aranha, mas o complexo de um tanto de coisa sobre o pós dele que fica pra gente trocar ideia. Por exemplo, o Ned, ele lembra que a MJ falou que o nome dele era Peter quando eles se encontram lá, sem querer que ela falou, ou quando ele fala Peter no final é porque ele lembrou do amigo através do aperto de mão, entendeu? Será que o controle de danos já pegou mais alguns mutantes? Mas a gente não sabe. Pra onde foi o Homem-Aranha no espaço, no pós-crédito ali? Já foi pro Battleworld? Já é a continuidade pros filmes? Onde que estão os outros mutantes? Já tem um Xavier? Já tem um Magneto nessa... Então, assim, te dá um tanto de perguntas assim que provavelmente uma pessoa como o Ned faria. Então, eu fico muito feliz e muito grato de ter visto uma história de Homem-Aranha e Jean Grey no cinema, e foi foda. É foda da forma que a gente imagina mesmo colocado na tela, entendeu? Aí você fala, mas se faz sempre assim, né? Você criticou lá atrás que você ficou puto porque a Marvel demorava a fazer, mas se faz sempre assim a história de dois grandes juntos assim, perde a relevância com o tempo. Mas se não faz, também perde, né? E outro ponto, quando eles tentaram fazer, deu errado. Porque vai lá, coloca o Hulk vermelho na história do Capitão América Falcão, totalmente irrelevante. Vai lá, coloca a Wanda, que todo mundo amou, como vilã no filme Doutor Estranho. O Doutor Estranho bizarríssimo lá. Irrelevante, sabe? Então, tem outras paradas, assim, que você coloca e não encaixa. Se não encaixa, não gera impacto, entende? Pô, mas vai lá, coloca o Thor, a Thor da Natalie Portman lá, com câncer e tudo mais, assim, mas você não entrega com o peso, entendeu? Do rolê... Não vai, não adianta, cara. Então, assim, bem coloca lá 5 Marvels lá no The Marvels, Príncipe Ian e tudo mais, assim, não adianta, cara. Se você coloca essa galera relevante, primeiro, sem relevância, e segundo, numa história que não cresce, você não vai fazer isso de uma forma interessante pra todo mundo, entendeu? E esse Homem-Aranha é um reflexo de toda essa geração, que eu digo. Porque ele trabalha até exaustão, ele sofre e se sente sozinho, e quando ele tem empatia, ele não se enxerga em alguém superior a ele, mas a gente se enxerga em alguém como a gente, como ele, assim. E ele consegue ser o outro espectro porque, cara, é muito linda essa cena. A cidade vibrando com o Homem-Aranha, que na verdade é o Justiceiro vestido de Homem-Aranha, assim, dando tchau pra cidade, assim. Mas ele, Peter, no meio do povo, vendo como que a cidade de Nova York ama ele. Isso é muito lindo, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz, entende? De ter um filme bom de verdade, assim. De ter um filme que tem um aranha, tem um personagem que a gente conhece, tem algo que a gente pode se encontrar como fã, entende? De ter um conforto, um carinho, visto tanto de coisa que a gente sente. Cara, faz tempo que a gente não tem um filme de herói assim, legalzão, sabe? Que te conforta, que te diverte, assim, que você sente, né, aquela vibe. Pô, até o Tom Holland, né, ele consegue entregar um Peter que não é mais infantil. A estética do filme também é bem mais adulta, entendeu? Ele amadureceu com o Peter Parker, ele amadureceu com o Homem-Aranha, e a MJ também. A MJ, ela também amadurece como MJ, né? Então não parece que são dois personagens ali ainda naquela lore do colegial, assim. Eles de fato deram um passo a mais. E eu acho que dar passo a mais é o grande legado, a grande história que a gente fica aqui.
E eu acho que esse Aranha tem que ser o que vai conduzir nesse tom. Entendeu? Não é começar... Não, vou só jogar o Aranha aqui e jogar um tanto de coisa, como eu fiz aqui, que deu errado pra caramba no rolê da Marvel. Não. Tem que pegar a essência, o coração disso aqui. E se essa essência tiver nos X-Men, putz, aí a gente vai estar feliz de verdade. Então é isso. Falei pouco aqui, né? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E além de tudo, espero muito que vocês tenham gostado de Homem-Aranha. Entendeu? Que tretinha de Marvel DC, tretinha de coisa de direito e tal, dessa nerdolaiada, tal assim, não seja o tom que você vai ter desse filme. Porque se você for coração aberto, se divertir com ele, tenho certeza que você vai trazer lições muito grandes pra você mesmo, assim como o Peter trouxe pra ele. É isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva e até o próximo Analisador.